Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 1 ao verso 6. Está escrito: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Porque tinha uma pedra fechando ali a entrada do sepulcro, uma pedra pesada, imagino eu, porque as mulheres estavam se perguntando: será que nós teremos força para remover a pedra? Quem de nós vai remover essa pedra? Versículo 4. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, aqui eu não estou supondo, né? Está escrito, que era muito grande, havia sido removida. Era uma grande pedra e havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem, vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Esta é a palavra de Deus para nós hoje. Vocês estão procurando Jesus. Eu sei que muitas pessoas passam aqui por esse canal e às vezes a gente coloca títulos que chamem a atenção, sabe? Imagens que se destaquem no meio de tantos vídeos. Mas eu sei que muitas pessoas que entram aqui nessa reflexão, nessa mensagem, elas estão como essas três mulheres, procurando Jesus. Vocês estão procurando Jesus. Eu oro para que essa seja a sua situação, que você esteja procurando Jesus. Quando você vai a um culto, quando você vai a uma igreja, quando você entra em uma transmissão de um culto online, como esse aqui, você está procurando Jesus. Você pode até achar que está procurando outras coisas. Não, pastor, eu vim aqui porque eu preciso de uma cura. Eu preciso de um milagre, eu preciso de dinheiro, eu preciso de restauração no meu casamento, eu preciso de um up na minha vida, na minha carreira profissional. Tudo isso é válido, é importante, mas no fundo, a sua alma anseia por Deus, por Cristo. Você está procurando Jesus. Irmãos, esse é um texto que fala da ressurreição de Jesus. 3 mulheres foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Elas compraram especiarias aromáticas, elas foram ali preparadas para ungir o corpo de Jesus. Só que quando elas chegaram lá, a pedra já havia sido removida. Uma grande pedra que fechava o sepulcro já havia sido removida. E lá dentro havia um jovem vestido de roupas brancas, assentado, e elas, quando viram aquilo, ficaram com medo. E o jovem falou para elas assim: não tenham medo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. É o que aquele jovem ou aquele anjo disse para elas. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. A morte não pôde contê-lo. Ele ressuscitou. Eu quero fazer um pequeno retrospecto aqui para você entender essa passagem.
Primeira coisa, a história da ressurreição começa lá no Éden, lá na criação. Em Gênesis 3, no versículo 15, Deus diz assim, olha, porém inimizade entre você e a mulher. Deus está falando isso aqui para Satanás. Essa palavra de Deus aqui foi logo depois da queda do homem, logo depois que o pecado entrou aqui na humanidade. Deus disse, porém inimizade entre você, Satanás, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Quem é o descendente da mulher? Jesus Cristo. Este, Jesus, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, mesmo depois da queda, Deus anunciou que o mal seria derrotado. A descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então aqui, em Gênesis 3, nós vemos a primeira profecia messiânica, a primeira profecia que fala do nascimento de Jesus, do surgimento de Jesus aqui na terra, que, como você sabe, se deu através de uma virgem. Uma virgem engravidou e deu à luz a Cristo. Mas existem, além dessa, outras profecias que apontavam para o nascimento e a missão de Jesus. Isaías capítulo 7, verso 14, diz o seguinte, por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Tá vendo? O livro do profeta Isaías, irmãos, ele foi escrito aproximadamente 1500 anos antes do nascimento de Jesus. Mas ele já falava de detalhes da vida de Jesus. Uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Um dos nomes de Jesus é Emanuel. O profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, aponta o lugar onde Jesus nasceria. Olha o que está escrito. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Miqueias diz que o governante de Israel nasceria em Belém. Embora Belém seja uma cidade pequena, de lá sairia o Salvador. O profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 5, fala do sofrimento de Jesus. Olha só, tá vendo que os profetas, os livros do Antigo Testamento já falavam de Jesus. E aqui Isaías fala, no versículo 5 do capítulo 53, o seguinte: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. Tem uma dor que não faz barulho, mas que destrói por dentro. É o casal que divide a mesma cama, o mesmo teto, mas não divide mais o coração. É aquele boa noite automático. A conversa que se resume a pagou a conta, buscou as crianças. Não tem mais como você está, de verdade, sabe? Ana e Marcelo começaram apaixonados. Eles conversavam por horas, riam juntos, sonhavam juntos, só que os anos passaram. Vieram os filhos, as contas, as pressões. Marcelo se fechou. Ana começou a reclamar. E assim eles foram vivendo sem brigar muito, mas sem se conectar.
Até que um dia o filho mais novo perguntou assim: "Vocês são amigos?" Aquela pergunta ficou no ar, porque marido e mulher que não conversam viram sócios da rotina. A Bíblia fala de Nabal, um homem duro, áspero, que não ouvia e não dialogava. A própria Escritura registra em 1 Samuel 25, verso 17, que não há quem possa falar com ele. Quando ninguém mais consegue falar com alguém, o lar fica em perigo. E foi a sabedoria de Abigail que salvou aquela casa. Porque Provérbios 18 nos lembra que a morte e a vida estão no poder da língua. O silêncio também é uma escolha. E toda escolha tem consequências. Silêncio vira distância, distância vira frieza, e frieza vira ruptura. A maioria dos casamentos não acabam por falta de amor, acabam por falta de conversa. E a boa notícia é que comunicação pode ser aprendida. No casamento firmado na rocha, você aprende a restaurar o diálogo, a ouvir sem atacar, a falar sem ferir e a voltar a ser amigo do seu cônjuge. Porque casamento saudável não é ausência de problemas, é presença de conversa. Se você quer dar esse primeiro passo, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Tem o encontro presencial, que vai ser em maio de 2026, e agora nós estamos também lançando o curso online, para você fazer de onde você estiver. Não espere a distância virar abismo. Que Deus restaure a comunicação da sua casa e que o seu casamento seja firmado na rocha.